O som tá bom? O som tá chegando bem para vocês? Eu vou colocar o meu celular aqui para ver a resposta de vocês. Só um minutinho, a gente já começa. Hoje tá meio corrido. Luiz tá sem fone de ouvido, então não tá conseguindo acompanhar o som. E aí, se não tiver bom, vocês dão um toque pra gente que a gente puder resolver, a gente resolve. Vamos lá. Luciana, você que tá aí conosco, o som tá bom? Dá um joinha pra mim saber. Ah, tá bom, eu tô ouvindo daqui, lá no celular do Luiz. Glória a Deus. Então, como eu tinha dito, o tema hoje é santificação. O versículo chave, né, o que a gente postou seria Hebreus 12:14. Foi isso, Carla? Foi isso, né, Vivian? Hebreus 12:14. Quer ler, Carla, por favor? Não estou encontrando. Pode ler. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Se nós fôssemos falar hoje todos os versículos que falam sobre santidade, sobre santificação, é muita coisa, é muito estudo, é muito conteúdo para nós estarmos falando. Nós vamos citar sim alguns versículos, mas eu quis colocar esse porque esse é um versículo que fala: sem santificação ninguém verá a Deus. Santificação. A santificação é um processo que começa quando alguém aceita Jesus como Salvador e só será completado na ressurreição. Santificação é o processo de purificação do pecado. Nós vimos para a igreja, nós aceitamos Jesus e a partir desse momento, né, nós já começamos o processo de santificação. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, fica santificado, purificado das consequências do pecado. Todo crente é santo. Conheço pessoas que não aceitam serem chamadas de santo, mas santo quer dizer separado. Santo Deus pegou você, tirou você da sujeira, deu um banho e separou para Ele. Por isso que é chamado de santo. Não quer dizer que você não peque, não quer dizer que você não cometa mais erros, entendeu? Não quer dizer que você é santinho. Na caminhada com Jesus, a pessoa passa por santificação, aprende a rejeitar o pecado e a sujeitar as diferentes áreas de sua vida a Deus, escolhendo fazer o que é certo. Na ressurreição, cada pessoa será completamente liberta da influência do pecado, sendo completamente santificada. Na Bíblia, a santificação também pode significar pôr de lado, separar para Deus. Isso pode acontecer com objetos, comida e até dias da semana. Então, é só um catado rápido sobre santificação para a gente começar nosso bate-papo. Carla, por que eu preciso viver em santidade? Porque sem santidade é impossível a gente alcançar a glória do Senhor. Aqui em Romanos é bem claro que fala sobre a nossa vida, quando a partir do momento que nós resolvemos aceitar Jesus, que a gente vai lá e aceita e se batiza, a gente tem que viver uma nova vida com Deus. A gente tem que aprender a falar não para nós mesmos, para o nosso eu, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos que nos policiar a cada dia, porque nós somos pecadores, nós temos as nossas falhas, então nós devemos a cada dia procurar uma santidade, uma pureza com Deus.
Porque a partir do momento que nós começamos a se afastar daquilo que não agrada a Deus, Deus começa a trabalhar de uma forma positiva em nossas vidas. Nós começamos a ver o agir de Deus em nossas vidas. Então, por isso que nós devemos a cada dia buscar nos santificar. Amém. Viva. Amém. Sem santificação não podemos agradar ao Senhor, né? Então, tipo assim, tem pessoas que pensam que ser santificado é você ser totalmente santo. Não, é você tentar alcançar a perfeição. Perfeitos a gente não vai conseguir ser. A gente vai, com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a se aproximar mais do Espírito Santo, né? E a gente conseguir se santificar. Porque a gente erra, a gente é falho, ser humano. Tem pessoas que olham para o cristão e imaginam assim, não, ele não pode falhar, ele não pode errar. E nós todos erramos, cometemos falhas algumas vezes. Mas o Senhor que nos purifica e nos santifica. Se a gente chegar próximo a Ele, né? Quem se aproxima de Deus muda, quem se afasta se destrói. Exatamente. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, fala assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Todo crente ele tem a responsabilidade de preservar a santidade do Senhor na sua vida. Eu estava ouvi várias ministrações sobre santidade para poder estar falando sobre isso hoje. E aí tem uma ministração do pastor Luciano Subirá que ele explica como é feito os perfumes lá na Israel, naqueles lugares onde o perfume é feito ainda de maneira artesanal, né? E então tem o óleo, né? O óleo ele tem o poder de subtrair aromas, de subtrair sabores, tanto que até hoje usam o óleo de azeite. Tem pessoas que colocam os temperos e o azeite absorve. Então o óleo, pega-se o óleo e ali é depositado os aromas. Então o óleo absorve esse aroma e vira um perfume. Esses eram os perfumes que se usavam antigamente, quando fala que a moça quebrou um vidro de perfume nos pés de Jesus. Era algo muito valioso, porque demora um tempo para o óleo poder adquirir esse perfume. E se cair algum inseto dentro desse óleo, uma mosca, aquelas Maria fedida, né, qualquer coisa, qualquer inseto, uma mosca que cai dentro desse perfume, acabou, estraga. É uma sujeira, é uma contaminação, né? Então, isso trazendo para nós hoje, um pouco de coisa ruim na minha vida e na sua vida pode comprometer muita coisa boa. O óleo, ele é uma figura do Espírito Santo na nossa vida. E o perfume é o nosso bom testemunho, porque o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 2 que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Já as moscas, elas estão associadas à sujeira, a alguma coisa em decomposição, ao lixo, às impurezas. E não é à toa que Satanás também ele é chamado de Belzebu, que significa Senhor das moscas, né? Então, um pouco de impureza na figura da mosca pode comprometer a unção de Deus na nossa vida, como a Carla falou, e o nosso bom testemunho. Como a Vivian falou, que sem santificação a gente não agrada a Deus. Deus nos ama, indiferente do que eu faça. Tem uma frase que fala: eu não posso fazer nada de bom que vai fazer com que Deus vá me amar mais, e eu também não posso fazer nada de mal que Deus vai deixar de me amar. Mas tem algo que eu posso fazer, que é agradar a Deus. E a santificação é uma maneira da gente estar agradando ao Senhor. Então, você escolhe agradar ou não a Deus. O que significa, Carla, ser separado do mundo? É assim, né? Aqui na palavra do Senhor em Romanos, no versículo 8, ele fala: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos que a cada dia andar segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, porque nós estamos dentro da casa do Senhor a cada dia aprendendo um pouco daquilo que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Então nós a cada dia nós temos que andar segundo o Espírito, porque a nossa carne, a carne é fraca. Então, se nós não se policiar, assim como eu já disse, nós acaba, em algum momento, agindo segundo a nossa carne. Então, por isso que nós temos a cada dia andar com o Senhor, orar, buscar a palavra do Senhor, fazer aquilo que o Espírito Santo venha tocar em nós, no nosso coração, porque a partir dessa atitude que nós tomamos de andar segundo a vontade do Espírito, a nossa carne vai a cada dia morrendo um pouquinho. Então, quando a gente, talvez assim, por um momento faça algo que desagrada ao Senhor, a nossa própria carne vai tocar no nosso coração, falar, peraí, isso aqui não vai agradar a Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo toca na gente, fala com a gente. Então, a gente temos que buscar a Deus, não tem outra forma, a não ser buscar a palavra do Senhor, e o Espírito Santo vai tocando em nossos corações e vai nos transformando. Então, não é você se separar, porque tem pessoas que pensam assim, quando vai para a igreja, você não vai viver mais no mundo, vai se afastar de todo mundo. É você se santificar para Deus, para você não viver as coisas do mundo. Né? A gente tem que tentar chegar mais próximo de Deus para a gente se aperfeiçoar a vontade dele e o querer dele. Porque as pessoas costumam dizer, a carne ela é fraca. Não, ela é forte. Por quê? Ela é forte para as coisas do Espírito, mas para as coisas da carne, ela se fortalece. E se você não estiver vigilante, você acaba caindo. Então a gente tem que sempre estar em quê? Em constante oração e vigilância, para a gente conseguir vencer os obstáculos, porque o inimigo ele também usa dessa tática para nos derrubar. Ele usa situações que vão às vezes ocasionar a carne a se fortalecer, mas o quê? O Espírito, ele sempre vai falar dentro do seu coração, ele sempre vai falar. Então é uma guerra nossa mesmo entre a carne e o Espírito. Amém. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, fala que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. O Espírito Santo, ele não santifica, ele fala conosco, ele toca no nosso coração, para que a gente deixe de cometer as más obras, deixe de cometer pecados, mas somos nós que temos que ter o desejo, né, de estar nos santificando, deixando de fazer o mal para agradar ao Senhor. Inclusive nós viemos conversando, né, Carla, sobre pessoas que às vezes vêm para Jesus, né, Vi, e agora eu sou separado do mundo, aí deixa a família, deixa pai, mãe, porque não é crente, não me né? E não é isso que Deus quer, não é essa a separação que Deus fala. Você tem que ser sal tem que ser sal, tem que ser luz nas trevas. Você é que vai proclamar o Evangelho do Senhor aonde você for. Não é que você agora é melhor do que ninguém, não. Quando a gente vem para Jesus, aí que nós nos tornamos servos, né, Vi? Aí que a gente tem que servir. Você não está melhor do que ninguém, você está para servir a Deus. Você vai passar por humilhação, você vai passar por muita coisa, vai, porque você é servo. Mas o que você quer fazer? Você quer ganhar o coração da sua família para o Senhor. Eles têm que ver a diferença, né? Exatamente, na sua vida. A diferença na vida da gente, porque é o que vai chamar a atenção deles. Exatamente. Tem aquele versículo que fala que a mulher ganha o marido sem palavras,
com as ações. Isso serve não só para as mulheres, serve para qualquer crente. Você às vezes, eu acho que Paulo fala, se necessário, use a palavra, mas o seu testemunho, se você tiver um bom testemunho, ele já vai impactar a vida das pessoas. Exatamente. Olha como mudou, olha como aquela pessoa é legal, aquela pessoa, né? Então é isso, não é você fechar a cara agora para quem não é crente, quem não entende, quem não tem o Espírito Santo, eles não vão viver as mesmas coisas que nós, eles não têm a mesma visão que nós temos. Então, por isso que eu acho que a palavra fala assim, quem está sujo, cuide de se sujar mais, e quem está limpo, se limpe mais. Então nós não podemos cobrar de alguém que não serve ao Senhor as mesmas atitudes que nós devemos ter. Nós somos separados. Nós somos separados porque somos melhores? De jeito nenhum. Nós somos separados porque Deus achou alguma graça em nós, falou, vou usar aquele vaso ali, e nos chamou para a graça dele. Só nos chamou independente da forma que ele encontrou a gente, né? Exatamente. Cheio de pecado, cheio de carrapicho, né, mãe Elaine? Por amor, Deus eu vejo algo em você, eu tenho algo para fazer na sua vida. É isso mesmo. Então, da forma que você tiver, né? Deus chama, Deus quer você da forma que você estiver. Exatamente. Em 1 Pedro 2,9 fala lá, eu acho esse versículo lindo, porque ele fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E o engraçado, irmã Elaine, que é assim, né? Muitas das vezes as pessoas, porque as pessoas olham pra gente diferente, olham, eles prestam mais atenção na nossa vida. Sim. Então, é aquilo que a irmã Elaine falou, porque muitos falam, foi para a igreja, foi crente, não vai ter mais luta, não vai ter mais prova. Talvez, pelo contrário, vamos ter demais. Só que as pessoas muitas das vezes não entendem que tudo que a gente está passando é apenas um processo para que nós possamos alcançar o propósito que Deus tem na nossa vida. Então nós temos que ter a sabedoria de mostrar para aquelas pessoas que, independente da situação, né, Deus está com a gente ali, Deus está no controle. Então nós temos que manter a nossa santidade, independente da situação. Nós temos que procurar melhorar cada dia, né, para que as pessoas possam um dia olhar e falar, mas aquela irmã passou por aquela luta, aquela prova, mas continua ali firme. Né? E ela venceu. Verdade. Né? Terminando esse 1 Pedro 2,9, ele fala que ele nos chamou para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós estávamos nas trevas e o Senhor nos chamou para anunciar a luz dele, para levar o evangelho adiante, né? O próximo tópico é viver no Espírito e não na carne. O que quer dizer isto, Vi? Então, viver no Espírito, eu sempre me ponho nessa posição. Senhor, eu me costumo dizer, Jesus faria isso que eu vou fazer, Senhor? E Ele vai te responder automaticamente quando você pergunta para Ele. Mas às vezes a gente pergunta para Deus e já quer a resposta agora. A gente não entende que Ele tem um processo para nos dar aquilo. Então, a gente viver em espírito, as pessoas acham assim, quando você vai para a igreja, nossa, nada vai dar errado, nada vai acontecer. E acontece. Aí a pessoa olha para você assim, nossa, mas você não era crente? Aconteceu tudo isso na sua vida? Gente, não é porque a gente é cristão que a gente não passa por luta. A gente passa, sim, por momentos difíceis. Mas por que o Senhor levou nós a passar isso? Porque Ele quer uma transformação na minha vida e na sua. Ele quer que você viva em espírito. Mesmo você na alegria ou na tristeza, você tem que refletir o quê? O brilho do Espírito Santo em você. E quando você reflete isso? Olha quando a pessoa olha para você e fala, nossa, você passou por tudo isso e ainda glorifica a Deus? Sim, glorifica, porque o Espírito dele está em mim. Então, se ele está em mim, eu encontro essa paz. Eu consigo viver essa paz aonde eu estiver. Onde eu estiver, o Espírito Santo ele vai estar comigo. E se Ele está comigo, eu tenho a confiança que tudo que Ele está fazendo na minha vida, Ele está moldando para uma coisa maior. Então, viver em espírito é você viver na companhia do Senhor todos os dias.
É você acordar com Ele, é amanhecer e dormir com Ele, sabendo que mesmo você enfrentando essa luta ou essa prova, amanhã você vai ter vitória. Se hoje você dormiu chorando, pode ter certeza que amanhã você vai acordar sorrindo, porque o Espírito Santo ele está em você, ele vive em você. E quando o Espírito Santo habita em nós temos que ter alegria para tudo. Amém, Pai. Glória a Deus. É assim, né? Lá em Gálatas mesmo fala, né? Sobre a obra da carne e a obra do Espírito. Deixa eu ler aqui para você falar, tá? Porque é grosso. Eu vou ler esse versículo que ela está falando, porque ele é muito importante. Gálatas 5, 19 a 25, né, Cá? Ou você quer ler? Não, pode ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem nem a palavra do Senhor. Já diz nos tudo, diz, né? Diz tudo, né? O que é a obra da carne e a obra do Espírito. Só, né, procurar ali na palavra do Senhor que Ele vai nos mostrar. Porque muitas das vezes, antes da gente conhecer a Deus, a gente, né, tudo que acontecia, a gente já queria ir, agir da nossa forma, da nossa maneira. E quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos a buscar a justiça de Deus. Como diz aqui no capítulo 5, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Então a justiça vem do Senhor, né? Porque no mundo nós vivemos muitas das vezes injustiça, né? E quando nós estávamos no mundo, a gente agia com a nossa carne, né? Queria ir lá, fazer, acontecer. E hoje não, hoje nós esperamos a justiça do Senhor, independente da situação, né? E para a gente ter essa santidade, nós temos que jejuar, nós temos que buscar, porque para matar a nossa carne é jejum, irmãos. Nós temos que jejuar, porque é através do jejum que nós vamos morrendo a cada dia um pouquinho, né? E para o mundo e nos santificamos. O jejum serve exatamente para isso, para a gente matar doutrinar a nossa carne, para mostrar que o Espírito ele é mais, que a gente tem mais força do que, né, a carne, para nos fortalecer. Muita gente faz jejum com propósitos, mas o jejum, na verdade, ele é um instrumento que Deus nos deu para nos santificar. Tanto que lá quando estava no deserto, Josué chamava o povo para orar e santificar, e era o jejum. Eles estabeleciam o jejum e o povo orava e se santificava. As pessoas às vezes olham para as pessoas que são evangélicas cobrando uma perfeição que não existe. Não existe em mim, não existe na Bíblia, não existe na Carla, não vai existir em ninguém. Ninguém na terra é perfeito. Perfeito somente foi Jesus Cristo. Se nós fôssemos perfeitos, Deus nos arrebataria e nos levaria. O que nós somos? Nós somos pessoas que estão buscando o aperfeiçoamento a cada dia. Isso não quer dizer que eu não vou errar amanhã. Isso não quer dizer que eu não vou, às vezes posso falar assim, eu fiz isso no passado, amanhã não vou fazer. Não, pode acontecer, principalmente com relação a sentimentos, né? Às vezes a gente se ira, às vezes a gente fala o que não deve. Então nós somos falhos, ninguém é santo, ninguém ninguém é santo, assim, ninguém é perfeito. Santos nós somos separados, somos santificados. Ninguém é perfeito. Então, não se cobre a perfeição, porque você não vai chegar nela aqui na terra, somente quando Jesus nos levar mesmo. Mas busque agradar sempre o Senhor. Quando você tiver um coração que busca agradar a Deus,
Você sempre vai estar pensando antes de fazer algo errado. É aquilo que a irmã Vivi disse, né? Nós temos que, a cada dia, quando a gente for tomar uma atitude, pensar, será que Deus vai se agradar com essa atitude? Né? Como a irmã Vivi disse, a gente tem que, a gente mesmo, perguntar, né? Será que isso vai agradar a Deus? Será que é dessa forma que Deus agiria? Tem pessoas, Carla, que se preocupa com grandes pecados, não que Deus dimensiona pecadinho ou pecadão, mas às vezes as pessoas se preocupam com os grandes pecados, mas deixa entrar na vida dela pequenas sujeirinhas que vai minando as forças, que vai minando, a gente fala que vai abrindo as brechas, né? Que nós temos aquele muro ao nosso redor. Estamos ali protegidos, estamos ali blindados. E aí você vai deixando uma sujeirinha, uma mosquinha aqui, outra ali, e isso vai quebrando. Você vai vendo o muro. Aliás, você não vê, né? Mas o muro vai desmoronando. Aí quando você vê, daquela coisinha que não significava nada, você foi lá e cometeu um pecadão. Né? Que é onde o povo se preocupa muito, mas é uma pedrinha de nada que começa. Uma família, um homem ou uma mulher, ele nunca começa um pecado de adultério já adulterando. Começa num flerte, começa numa conversinha, em emoções que não deveria. Eu sempre aprendi, desde que eu me converti, eu aprendi isso. Aprendi com o pastor Silas Malafaia. Foge. Eu lembro que ele tinha as pregações dele que ele falava assim: você chega no serviço um dia, a pessoa vira para você, bom dia, e ele fala, o crente fala, sangue de Jesus tem poder. Aí no segundo dia tá lá a moça bonita, você chega e ela, bom dia, você, sangue de Jesus. E aí vai indo, aí, até o dia que você nem lembra mais de Jesus, você já está lá debruçado, conversando, de olho no decote dela. Então, esse tipo de coisa é uma coisa assim, você sabe que você é falha ali, você sabe que aquilo ali foge, a Bíblia manda fugir, ela não manda você brincar com a tentação. Ela manda fugir. E o diabo conhece, né? Sim. O nosso ponto fraco. Ele não vai então tentar fazer ali coisa que ele você vai forte. agir na nossa fraqueza, né? Aquilo que sabe que pode, que a gente pode, né? Exatamente. Te mostra. Ele nunca vai te pegar e cozinhar, ele vai te mostrar o pecado. E você vai olhar para ele, igual ele fez com Eva. Ele mostrou para ela que ela então não tinha interesse. Aí ela desejou aquilo. Quando ele mostrou para ela, ela tocou. E ela fez a mesma coisa com Adão. Ela mostrou e Adão foi. Então a gente tem que tomar cuidado. Realmente, às vezes você vai todo dia para aquele lugar, a pessoa fala. Então você já tem que se posicionar. Peraí, Senhor, isso daqui, o Senhor tá nesse negócio ou não? Como é que é? Porque Jesus ele vai falar com você. Olha, eu não tô, eu tô. Segue em frente ou para. Porque se você continuar, a tendência é você cair. Não tem como. Mas se você, naquele momento, você conseguir fugir ou conseguir repreender e você barrar aquela pessoa naquele momento, acabou. Ela vai também falar, peraí, que aí eu não posso brincar. É assim que Deus nos mostra, né? A semana passada... A gente começa vendo, por quando a gente quer se libertar do pecado, a gente começa já calculando o que se refere a gente o pecado. Você vai tirando aquilo que te incomoda. Né? Porque tem alguma coisa, a gente sabe quando está incomodando, quando não é, quando Sim, não é. Então a gente tem que se afastar das coisas do mal. Né? Não falando de usos e costumes, mas quando eu vim para a igreja, tinha aquela coisa de usar só saia. E quando eu comecei a vir na igreja, eu não tinha o hábito de usar saia. Então eu vinha de calça. E era muito bem recebida. Só que aquilo, eu comecei a me incomodar. Chegou um dia que eu me incomodava de estar só eu aqui dentro da igreja de calça. E daí foi aonde que eu comecei a buscar. Mas não porque a igreja proibia ou a igreja falava, não, você não pode vir de calça. Mas o Espírito Santo começou a tocar em mim, que aquilo para mim estava incomodando. Então a gente tem que começar
a prestar atenção, porque quando nós começamos a vir para o caminho do Senhor, começamos a nos santificar, né? Deus vai tocando, o Espírito Santo vai tocando. Quando a gente vai fazer algo que não é de acordo com aquilo que Deus quer, o Espírito Santo vai tocar na gente, a gente vai sentir, falar, peraí, tem alguma coisa errada. Então a gente vai, né, devagarzinho. E aí quando o pessoal fala, né, que não adianta você brigar com a pessoa, é o Espírito Santo que vai... É o Espírito Santo que vai convencer. É ele que vai convencer do pecado, mas não é ele que vai santificar. É você que vai tem escolher coisas, né, obedecer que ou tem não. Que fazer, né? Ele te dá a ferramenta. Ele e a gente agora que tem você que cabe fazer a sua parte. Tem algo que é a gente, sim. E uma coisa assim que me pega muito assim, é com ministério, com cargo, quando você é alguma coisa na igreja. Você mais do que qualquer outra pessoa, você tem que buscar ser exemplo, você tem que buscar ter uma vida, um bom testemunho, você tem que buscar se preocupar com você mesmo se examinar e falar, eu estou bem, né? Que nem a Carla falou de usos e costumes, roupa, mas você tem que ter discernimento também para você vir para a casa do Senhor, né? Eu vou chamar atenção para mim ou vou chamar atenção para Deus, né? Vamos supor, não estou falando de ninguém específico, mas são coisas que ocorrem em qualquer igreja. Uma roupa, uma levita vai cantar. Você está indo lá com uma mini saia cantar, uma blusinha de alça. Você está chamando atenção para você ou você está chamando a atenção das pessoas para Deus? Então tudo isso nós temos que nos preocupar. Antigamente, lembra aquelas calças de cintura baixa? Que a pessoa sentava, o irmão que estava atrás, a gente que era mulher não conseguia prestar atenção no culto porque estava ali aquilo, imagina um homem, gente. Então, realmente a gente tem que buscar se santificar nisso, sabe? Eu estou indo assim, mas vai chamar atenção para mim? Ou eu que quero chamar a atenção de Deus para mim? Porque o nosso intuito de vir na igreja é de chamar a atenção do Senhor para nós, né? Eu quero chamar a atenção de Deus, eu quero que o Senhor olhe para mim. Não quero que o irmão, nem que a irmã me note, você está isso, está aquilo, não. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale, olha minha serva. Acho que não tem coisa melhor para nós poder tirar um sorriso de Deus. Deus olhar para a sua vida e falar, olha aquela menina que bonitinha. Não é? Então que esse seja o nosso desejo. Semana passada a gente falou sobre perdão. Você vê que Deus, ele vai trilhando um caminho. Deus, ele não faz nada assim por fazer. Então, assim, quando veio esse tema da santidade essa semana, eu falei, Senhor, santidade é tão pesado. Já foi semana passada a gente falando sobre perdão, e já foi um tema pesado. E agora, mas assim, o Senhor falou assim, mas é isso que eu quero, é isso que a igreja precisa. Então assim, a semana passada foi sobre perdão. Se você não perdoa, você não agrada a Deus. Deus não responde suas orações. Então assim, pega, sabe? Começa assim, a examinar, fala, nossa, eu preciso muita coisa, né? Eu passei a semana, falei, nossa Senhor, eu preciso melhorar muita coisa, e todos nós precisamos, e não precisa que ninguém de fora venha falar nada, é você mesmo que tem que se examinar e tem que colocar, sabe, o que eu quero, santidade, a gente coloca essa palavra no seu coração, santificação, ela não tem que ser um peso, ela tem que ser uma coisa assim que você faça para agradar a Deus. Um pai, né? O pai da terra, o nosso pai, nossa mãe carnal. Quando nós éramos crianças, quando nós queríamos algo do pai, nós fazíamos algo para agradá-lo. Não que nós vamos fazer para barganhar com Deus, mas porque a gente gosta de ver o pai da gente feliz com a gente. Porque a gente gosta que o pai, a mãe da gente elogiasse. Nossa, você viu a Vivian? Que linda! Olha, a Vivian está lavando uma louça, menina, que é uma maravilha. Você ficava feliz, não ficava? A Vivian quando sua mãe te elogiava?
A mesma coisa, a gente não vai ouvir Deus falando, mas a gente sabe. O Espírito Santo testifica em nós a alegria do Senhor com a nossa vida. Quantas vezes não é, Carla? Uma irmã, Deus usa uma irmã para me falar, Deus tem se agradado da sua vida. Oh, coisa boa demais, é isso, meu Deus. Né? Saber que o Senhor está olhando para mim e está falando, vai, continua aí firme. Né? Vamos lá. O pastor Luciano, ele disse numa das pregações dele que o Senhor, ele levou ele num sonho a questionar o porquê ele teve o sonho, ele foi lá, viu como se fabricava o perfume e depois disso ele teve um sonho que a mosca caía no perfume e a pessoa que conversava com ele perguntava para ele por que a mosca caiu no perfume. Ele falava, não sei por que caiu. Ela falou, não, usa seu raciocínio para você entender. Aí ele falou, não, ele não entendia e aí a pessoa no sonho falava para ele porque o perfume ele estava descoberto e era algo valioso e não deveria estar descoberto. Então essa unção do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo, nós somos valiosos para Deus, Deus já nos limpou, o nosso bom testemunho é o bom perfume de Cristo que está em nós, então nós somos valiosos. E aí uma mosquinha, uma sujeirinha que a gente deixa passar, e outra sujeirinha amanhã, e outra sujeirinha, e outra sujeirinha, a gente está se desvalorizando, a gente está deixar aquilo que o Senhor já limpou novamente se tornar sujo. E a Bíblia fala, né, que quando a gente é cheio do Espírito Santo, para o Espírito Santo viver em nós temos que estar limpo. Se o Espírito Santo encontra tanta sujeira em nós que não consegue espaço, quem que vem morar em nós? As moscas. E quem são as moscas? Espiritualmente falando, é aqueles espíritos imundos que a Bíblia fala que virão 7 vezes mais morar em nós, porque nós demos lugar à sujeira. Então, por isso que a gente tem que cuidar, cada um da sua vida espiritual, cada um da sua vida familiar, cada um de ser luz, de ser sal lá fora, não dentro da igreja. Dentro da igreja é muito fácil, é lá em casa, é na rua, é no trânsito, é no trabalho. Porque é lá fora que as pessoas vão ver a santidade em nós. Porque lá fora as pessoas veem certo tipo de situação, né, Marília? Eles julgam de uma forma. E a gente, quando a gente olha pelos olhos da fé, olha ali em santidade, a gente vê de uma outra forma. A gente consegue mostrar aquela situação de uma outra forma, né? Em tudo se colocar no lugar da outra pessoa, né? Porque aí fora as pessoas julgam demais, apontam demais, né? E não conseguem se colocar no lugar do outro, o porquê que está acontecendo aquilo, qual é o motivo, né? E a gente, com a sabedoria de Deus, né? Com o Espírito Santo, a gente consegue enxergar algo precioso, né? Que o mundo aí fora não consegue, né, Marilane? Por falta dessa santidade que nós buscamos a cada dia, né? Não que nós somos santos, nós somos seres humanos, nós às vezes alguém que não, alguns amigos que não são crentes, né? Às vezes cobram, agora é santinha, agora não faz mais isso, agora não bebe mais. Não é que você não pode, tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Não é que você não pode fazer, você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser. Você escolheu não fazer mais aquilo, é diferente. Que muitas vezes as pessoas veem de uma forma tão diferente, falam assim, eu não posso mais participar de uma festa na família que não seja, né? Porque eles não são evangélicos, porque eles não têm a mesma crença que a gente. A gente pode, como acho que sim. A irmã Elaine diz, né? A gente pode todas as coisas, mas não é todas as coisas que nos convêm. Então é ali que nós temos que mostrar a nossa diferença. Ali a gente vai tratar bem, a gente vai brincar, a gente vai rir,
Mas vai chegar uma hora que você falar, aqui para mim deu, até aqui para mim deu. Então, né, nós que temos que mostrar a diferença na gente. E aí você tá ali na festa para mostrar para aquelas pessoas que elas são amadas, que elas são queridas por você, né? A partir do momento que já começou, que já tá te incomodando, você já fez a sua parte, já participei, já vim, já fiz, agora vou. A gente já riu, já brincou, até aqui deu para mim, agora, né? Então nós temos que saber, né, o nosso lugar, o seu limite, o nosso né? limite. Glória a Deus. Vivi. Então, o seu comportamento diz tudo numa festa. Se você não for, a pessoa fala, não, eu sou crente. Porque tem muito, às vezes eu converso com muita gente, não vou ser crente porque não pode ir numa festa, não pode. Gente, pode. Mas a sua conduta vai fazer a diferença. Não é de você ficar. Às vezes tem pessoas que você fala, a pessoa fala tanto, e a outra. E o exemplo? Cadê o exemplo de você ser cristão? Como que é o exemplo? Porque não adianta você pregar o evangelho e não viver. Não viver. Porque se você estiver numa festa e você pode conversar, pode rir, pode brincar? Pode. Mas eu posso participar se a pessoa estiver descendo? Não, eu sei o meu lugar. Não vai passar esse descer até o chão, por favor. Participar do seu lugar, não é? Então, se a pessoa está ali e você está ali, isso não é para mim, então eu não vou fazer. É você que dá, e a pessoa vai olhar para você. E se você foi, um dia você foi assim, nossa, poxa, mas a Vivian não está mais fazendo aquilo que ela fazia. A pessoa vai falar, ué, o que mudou na vida dela? Algo mudou, além do seu brilho que vai reluzir. O Espírito Santo já diz que ele brilha na gente. A gente não precisa ser assim. Então, para você trazer aquela felicidade, aquela alegria, não é porque você... Se você olhar, eu costumo dizer assim, Jesus ele nunca foi triste, porque ele andava no meio do povo. Sim. Então, não é porque você passou a ser crente que você vai... Todo o tempo com a cara fechada. A pessoa vai falar, poxa, ela passou a ser crente e está mal-humorada sempre, não dá um sorriso, não fala com ninguém, não cumprimenta o outro irmão. Né? Não diverte, não vai pra festa, eu quero não ser crente brinca, desse jeito. né? Não. A gente pode sim rir, a gente pode conversar, a gente pode, mas você sabe o que você vai falar e o que você vai rir. Né? Exatamente. Não deu? Glória. Acabou. Pra mim não dá mais tchau, tudo bem, beijo, abraço e vai pra casa. Amém. Agora vamos lá, para nós já vamos encaminhando aqui para o último tópico. Como posso alcançar essa santidade que tanto escuto falar? E aí, Carlinha? O que a gente pode fazer? Através das nossas atitudes, né, irmã Elaine? É como a gente tem falado no decorrer aqui, através das nossas atitudes, que nós pode buscar essa santidade. Né? É nos policiando, é buscando a Deus, procurando cada vez mais sabedoria daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, automaticamente nós vamos buscando essa santidade. Porque é através do ouvir e praticar. Porque, né? Praticar é muito... É a prática daquilo que nós ouvimos dentro da casa do Senhor, daquilo que a Bíblia diz. É a prática, né? Porque muitos podem até vir na igreja, mas não adianta ouvir, entrar no ouvido e sair pelo outro. Nós temos que guardar dentro do nosso coração aquilo que Deus falou e começar, né? Colocar aquilo em prática, pensar, peraí, mas Deus falou isso, então eu não vou fazer mais porque isso vai desagradar a Deus, né? Porque Deus falou que isso para mim convém, amém. Isso para mim não convém mais, então eu vou me colocar no meu lugar. E é dessa forma que nós vamos a cada dia buscando santidade. Então, ao meu ver, não tem nada maior do que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. É colocar em prática aquilo que nós ouvimos dentro da casa do Senhor, aquilo que nós lemos na palavra do Senhor, porque o Senhor deixou tudo escrito, irmã Elaine. É verdade. Olha lá em Gálatas, ele deixou o fruto do Espírito, o fruto da carne, né? Então, é praticar aquilo que Deus deixou escrito pra gente. Não tem erro, é uma receita, né? Eu costumo brincar e falar que a Bíblia é uma receita que Deus deixou pra gente ali. Amém? Amém. Eu vou terminar. Eu
estava estudando e eu achei muito lindo isso daqui. Ele vai dizer assim: cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar. Encare os seus pecados de frente. Não fique maquinando os seus pecados ou dando desculpa para cometer sempre os mesmos. E, se você cair, levante-se. Recomece ser santo. Não é fácil, mas também não é impossível. Então, o que quer dizer isso? Paulo ele vai dizer: sede pelo menos imitador de Cristo. Então nós estamos tentando, nós não somos perfeitos. Nós vamos tentar imitar Cristo. Não que a gente vai atingir a perfeição dele. Mas o que eu posso fazer? Eu posso me colocar no meu lugar. Eu posso me colocar no lugar do meu próximo. Eu posso ver ele de outra maneira. Porque tudo que a gente vê com os olhos. Se você olhar para aquilo e já olhar para a pessoa dizendo: nossa, ela não é boa o suficiente, você já está vendo aquilo. Mas você pode olhar para ela e dizer: não, ela é boa também. Se Deus me mudou, Deus pode mudar qualquer pessoa. Sim. É que Ele nem o consegue tema, mudar uma pessoa. né, o irmã Vivi, irmã Elaine? O tema que nós fizemos, né, que nós estávamos na campanha anterior, né, pastor? De 1 João. Que nós fizemos lá em 1 João. Venha como tu estás, né? É Deus que trabalha, é Deus que faz, porque muitos olham e falam assim: mas aquela pessoa pecou tanto, aquela pessoa errou tanto e hoje está dentro da igreja. Tem essa acusação também, né? Tem muito aquele apontamento, aquela acusação. Mas nós, quando nós saímos aí para fora para evangelizar, para falar do amor de Deus, nós não escolhemos as pessoas, né? A gente vai e fala do amor de Deus, independente se é um drogado, independente se é um traficante, se é uma prostituta, independente da forma que a pessoa está, nós mostramos o amor de Deus. Deus não ama a gente mais do que ele. Também é filho de Deus, Deus também tem uma obra na vida dele. Então basta nós mostrar, né, que Deus pode, assim como mudou a nossa vida, pode mudar a vida deles também, né? E é através daquele amor, daquele carinho que a gente vai conseguir trazer, né, para perto da gente. E Deus perdoa, e Deus, quando nos chama, Ele nos justifica. Mas sobre isso, das vezes as pessoas falam assim: ai, nossa, mas fiz tanta coisa errada, e agora é santo, está na igreja. Querido, nenhum pecado, é a lei da semeadura. Isso existe, é a coisa mais certa dessa vida, assim, depois, acho que antes da morte, que vai acontecer, é a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Consequências. Você pega a Bíblia, você vai ver Davi colhendo consequência, você vai ver Eli colhendo consequências, você vai ver Moisés, Arão, você vai ver tantas pessoas que eram amigas de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e nem por isso Deus falou: eu te perdoo, você está perdoado. Aí, eu não quero falar sobre o que aconteceu com Davi, mas quando Natan falou para Davi: você está perdoado, provavelmente Davi fez: nossa, eu estou livre. Aí Natan falou: mas tem as consequências. E Davi sofreu. Depois disso, a vida de Davi virou um inferno na família dele. Você vai lá ler a Bíblia que você vai ver a história dele. Então, assim, não tem ninguém que esteja hoje na igreja que não tenha pecado antes e que não está colhendo consequências desses pecados. E entrando nisso, Marlene, eu vou entrar em algo particular meu. Eu visito um ente querido dentro do presídio. E ali, num dia de visita, eu vi um pastor ali dentro. Um pastor que até eu já cheguei a visitar a igreja. E aquele pastor estava ali por quê? Porque ele continuou no pecado? Não. Ele estava pagando por um erro dele lá atrás. Hoje ele vivia em santidade. Só que um dia lá atrás ele pecou, ele errou. Segundo a lei dos homens. E depois de algum tempo, a lei
determinou que ele fosse preso e ele está pagando pelo erro, consequência. Só que nem por isso, né? E muitos falam, ah, mas um pastor preso, né? Mas ali Um dia ele foi um pecador também. Ele foi um pecador que Deus salvou, que Deus limpou. Só que tinha lá atrás devendo. Ele tinha uma dívida que ele precisava saudar, pagar. E ali dentro ele ganha almas assim. É incrível trabalhar o trabalho dele dentro daquele presídio. E ali ele ganhou, tanto é que tem um lado lá que fala que tem a igreja, eles falam, dentro do presídio tem a igreja. Porque tem, não é um, dois, tem vários. Que lá atrás errou. Entendeu? Já tinha um propósito de Deus que trazer Deus, ele de volta lá para fazer isso. Talvez, Trabalhar, né? Foi um propósito que Deus fez ali para colocar ele ali dentro e ganhar almas. Porque muitos que não conheciam a palavra de Deus, acabou conhecendo através da vida dele ali dentro. Os olhos que identificam. Os olhos sendo bom, ele verá coisa boa. Se ele olhar com um olhar ruim, ele vai ver coisa ruim. Sim. Então, se a gente olhar com esse olho, olha o que ele está fazendo. Porque há para todas as coisas um propósito. Ele foi ali por um propósito. Não porque ele está em pecado, mas porque ele precisa ganhar muita alma. E quantas almas ele não está trazendo para o reino do Senhor? Então é a gente que julga a pessoa. Uma coisa. Por quê? Se Jesus não julgou nós temos direito de julgar alguém? Não. Verdade. Nós temos que olhar para ele com o olhar que Jesus olharia. Jesus, ele nunca vai apontar o pecado de ninguém. Ele condena o pecado, mas não o pecador. O pecador, ele ama. Talvez esse seja o momento de todos nós pararmos, orarmos, refletir, não apenas de se examinar, mas de olhar para dentro de nós mesmos e, como diz o salmista lá no Salmo 139, nos versículos 23 e 24, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, né? Se ponha-se na presença do Senhor e fala, Senhor, sonda o meu coração, o que eu tenho feito que não tem te agradado, porque a partir de agora eu quero te agradar. E aí vai começar o seu processo de santificação. Ah, irmã Helena, eu já estou na igreja faz 500 anos. Querido, todos os dias, santifica todos os dias, busca agradar ao Senhor todos os dias. Se ontem você fazia alguma coisa, deixa de fazer hoje. Se hoje você está fazendo, amanhã não faça mais. Busque agradar o coração de Deus. E aprender a colocar, né, irmã Elaine, tudo nas mãos do Senhor, né? Aprender qualquer atitude, qualquer coisa, algo que a gente for fazer, aprender a orar, aprender a colocar na mão de Deus e falar, Senhor, será que o Senhor está no negócio? Será que isso é do teu agrado? Até para a gente comprar uma peça de roupa, nós temos que orar e perguntar para Deus, né? Senhor, será que é o momento de eu comprar aquela roupa, né? Porque às vezes você olha ali, né, no impulso, somente nós mulheres, né, que amamos, né, no impulso a gente vai lá, mas é tão lindo, eu vou passar o cartão depois, a gente paga, a conta vem. E se vem no momento que a gente não está com uma condição de pagar, aí tem a consequência. Tem uma pastora em São né? Paulo. Então a gente tem que aprender a orar nos mínimos detalhes, pedir para que Deus dê uma direção. Né, Marilane? Tem uma pastora lá em São Paulo, a pastora Helena, e ela sempre falava que sempre quando ela saía para comprar alguma coisa, ela orava. Porque não é só questão de comprar ou não comprar, mas Deus é tão bom e Deus cuida dos detalhes tão pequenos que Deus te leva numa loja onde é mais barato, Deus te leva na loja onde aquela roupa vai ficar melhor. Quem dera nós fôssemos assim o tempo todo, tudo que nós fôssemos decidir, né, tudo que nós fôssemos fazer, nós orássemos, Senhor, dá direção, né? Eu preciso, vai na minha frente, Senhor, me mostra o caminho.
a Bíblia mesmo fala, né, que o povo padece por falta de conhecimento. No caso, a gente padece por falta de oração também, né, de buscar a direção. E eu me perdi agora. O fato de não esperar, porque você pergunta para Deus hoje, você já quer a resposta. Você pergunta cedo, de tarde ele não deu. Ah, se Deus não deu, eu já vou fazer, porque tá certo. E como é bom a gente colocar tudo nas mãos do Senhor. Já aconteceu comigo, irmã Elaine e irmã Vívia, de eu querer algo e no momento não ter condições, não poder falar, ai, Senhor, mas eu queria tanto. E Deus providenciou. E eu fui abençoada com aquilo que eu queria e no momento eu não podia. Então, é muito importante a gente colocar tudo na mão do Senhor. Tudo. Deus quer que a gente fale com Ele, né? Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz falando com Ele, confiando que Ele é o nosso provedor. E muitas vezes a gente, Deus sabe de tudo. Não, Deus sabe de tudo. Ele sabe, mas Ele quer que eu fale para Ele, né? E no momento me entristeceu de eu não poder ter, não ter condições naquele momento. E eu falei, ai, Senhor, eu queria tanto, porque, né, Deus conhece meu coração, vi que eu fiquei triste com aquilo. E de repente a irmã, olha, irmã, eu pedi para mim numa revista e não serviu, não tem como eu trocar. Eu quero te Deus, né, tocou no meu coração de te abençoar. E era exatamente aquilo que eu queria. Então, às vezes, Deus quer nos abençoar e nós não entendemos, né? O porquê não deu certo lá atrás, ou porque naquele momento não aconteceu. Então, tudo a gente tem que colocar na mão do Senhor. Até mesmo o mínimo detalhe da gente querer uma peça de roupa e no momento não ter. Então, não vai lá, né? Meter o pé pelas mãos, como diz, e ir lá, eu vou comprar sem condições, eu vou fazer. E depois traz uma consequência. Pequenas coisas, porque a conta grande você sempre lembra, a pequena. Acumulando continha. A continha tá desse tamanho, o cartão de crédito chega. Quero justificar a ausência da pastora Cristina. A pastora Cristina hoje foi um dia muito corrido para ela fez vários atendimentos. Então agora à noite ela também tinha algumas coisas para resolver, por isso que ela não pôde estar aqui, mas ela está online com a gente, está acompanhando com a gente, não consigo ler, acompanhar, eu sei que ela está falando. Então, assim, desculpa a ausência dela hoje. Semana que vem, se Deus abençoar, nós não sabemos o nosso futuro semana que vem é incerto, porque a gente não sabe o que vai ser das igrejas, se vai abrir, se não vai abrir, né? Mas amém. Que essa palavra não traga um peso. A gente não veio trazer o tema de santidade para trazer um legalismo para a sua vida, nenhum peso. Como eu falei, é para trazer algo que te liberte, algo que te traga alegria. Porque Jesus, quando ele, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós estamos aqui. Então, assim, se alegre, porque você está aprendendo a buscar o Senhor. Como a irmã Carla falou, você quer se santificar? Leia a Bíblia, busque conhecimento na palavra de Deus. Busque conhecimento, não abra sua Bíblia somente quando você vier para a igreja. Abra sua Bíblia em casa, vai estudar a palavra de Deus. Você só aprende as coisas de Deus lendo a palavra dele, né, Vivian? Então, assim, queira conhecer aquele que mais te ama, porque a Bíblia é uma carta de amor para nós, que Deus nos deixou. Então, abra sua Bíblia e vai ler o que o Pai está falando para você. Ele vai falar com você. Vivian, quer dar suas considerações finais, amiga? Gente, aproveite essa oportunidade. Quando as irmãs pedem no grupo, é maravilhoso. Você chega aqui com vergonha, eu chego aqui morrendo, mas depois o Espírito Santo te conduz. Então venha, é muito bom. A gente aprende cada dia mais. Que o pessoal em casa participe, gente, é muito bom. Venha fazer parte do bate-papo de mulher. É interessante, você começa com vergonha e o Espírito Santo te conduz. Quando você pensa assim, eu estou naquele chá, estou batendo papo. Muito bom, eu agradeço por estar participando. Amém, foi muito bom receber você novamente. Carla, e aí, como foi a estreia? Ai, maravilhoso. Glória a Deus. É vergonhoso, hoje já vi, né? Porque é uma coisa nova fazer online, né?
mas foi uma coisa que Deus preparou para que nós não ficássemos sem ouvir, né, a palavra de Deus. E Deus vai nos conduzindo, né, irmã Helene? A gente chega, como a Bíblia disse, a gente chega com vergonha. Às vezes a gente prepara tanta coisa para falar e Deus muda tudo, a gente fala coisas que nem esperava falar. Deus começa a conduzir, Deus começa, né, a abrir caminhos ali e a gente vai levando, né? Como eu já disse, o tempo nosso aqui, ele é limitado, a gente só tem pouquinho tempo para falar, e como eu falei, o tema é bem extenso. Agora nós temos o grupo do Papo de Mulher. Então, você quer aprender mais, você quer buscar mais, vou estar postando o que nós conversamos aqui, vou estar postando vídeo, vou estar postando mais estudos sobre santidade, o grupo é aberto para quem quiser postar, que tiver coisas referentes ao tema, postar. Fiquem à vontade. Alguma pergunta, né, mãe? Eu vi uma coisa bacana sobre santidade. Posta lá. Vamos participar, vamos nos unir para nós aprendermos mais. Amém? Quero agradecer a todos que estiveram online com a gente ao vivo. Quero agradecer a todos que vão assistir depois. Quero agradecer a pastora Cristina. Quero agradecer ao pastor por ter dado essa liberdade para nós estarmos aqui fazendo isso. Enfim, por hoje é só. A irmã Carla vai orar para finalizar. Tomara a Deus que segunda-feira a gente ainda possa pelo menos estar aqui novamente para se despedir, fazer o último bate-papo. Mas, como eu disse, está na direção de Deus. Não sabemos, a gente não sabe, Carla, está na mão de Deus. Amém? Ora para nós encerrarmos. Muito obrigada por tudo. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Sim, Deus. Mais uma vez, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar falando do teu amor, de estar falando da tua palavra, Senhor. Que o Senhor toque em cada coração, em cada vida que vai estar ouvindo essa live, que ouviu essa live, que o Senhor venha tocar na mente, que o Senhor venha tocar no coração, para elas saberem o quanto elas é importante, o quanto a vida dela para Deus tem importância. Então que nós possamos a cada dia nos santificar para nós alcançarmos nosso alvo, que é a salvação, a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Um beijo então e até a próxima, se Deus assim o permitir. Até a próxima.